Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Aqui quem fala é o presbítero Luiz. E eu falo aqui do estúdio Rota 146, que está localizado aqui na Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Jundiaí, no bairro Vianello. Já quero convidar você já de antemão, dá uma curtida no nosso vídeo. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Ajude a fortalecer o nosso canal. Quanto mais inscritos, se você quiser, comente para que esse vídeo possa alcançar mais gente e mais pessoas possam ser edificados com a palavra de Deus. Nesse vídeo eu tenho a missão de estar trazendo alguns subsídios da lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical. Vale lembrar que aqui na cidade de Jundiaí, sobre a direção da nossa liderança, nós estamos na classe dos jovens aprendendo sobre discipulado. Então, nos 4 trimestres, nós vamos falar sobre discipulado e nós já estamos na nossa lição de discipulando, ciclo de número 2. E eu quero trazer subsídios em relação à aula de número 8, que tem a temática Crendo no Espírito Santo. E eu quero começar esse subsídio fazendo menção de uma passagem bíblica que encaixa muito bem, querido professor, na nossa aula de número 8, Crendo no Espírito Santo. E ela se conta no livro de Atos, capítulo 19 e o verso de número 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes já o Espírito Santo quando crestes? E disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha que interessante essa passagem. O apóstolo Paulo, ele desce à cidade de Éfeso e lá ele encontra alguns crentes, alguns discípulos de João Batista. E o apóstolo Paulo, ele faz a seguinte pergunta àqueles crentes: Vocês já receberam o Espírito Santo? E algo que me chama a atenção aqui, querido professor, é que a resposta daqueles crentes foi a seguinte: eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, como que eles iam crer ou receber o Espírito Santo se eles não haviam sido ensinados sobre a pessoa bendita do Espírito Santo? Aí já dá para começar a ter ideia como que a temática da nossa Escola Bíblica Dominical de domingo é muito importante, porque para se crer no Espírito Santo, nós precisamos aprender quem é o Espírito Santo. Então, através desse subsídio, eu quero falar um pouquinho com você, querido professor, sobre o Espírito Santo, o Espírito de vida, aonde o Espírito Santo chega à vida, querido professor. Quero falar também nesse vídeo sobre a natureza e a obra do Espírito Santo e finalizar com o consolador das nossas vidas. Finalizar falando que o Espírito Santo, ele é o nosso parceiro. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, o nosso companheiro de jornada cristã. Então é muito importante nós entendermos esses 3 pontos para que nós possamos desfrutar da plenitude da presença do Espírito Santo na nossa vida. Tem muita gente que, por não ter um entendimento de quem é o Espírito Santo, deixa de desfrutar de todas as bênçãos que o Espírito Santo traz aonde ele vem fazer morada. Então, eu quero começar com você, querido professor, falando um pouquinho sobre o Espírito Santo como um espírito de vida. E a pergunta que nós precisamos responder ao longo dessa aula é: quem é o Espírito Santo? Para que no final os nossos alunos possam sair convictos, crendo na pessoa bendita do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é Deus, ele é eterno, incriado, sem princípio e sem fim. Ele participou de toda a história da criação, desde a redenção da humanidade. O Espírito Santo, então, querido professor, ele é Deus e sempre esteve presente na história da humanidade. E eu quero destacar para você, querido professor, alguns exemplos da atuação do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo, ele atuou na criação. No Gênesis, está escrito: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis, capítulo 1 e versículo número 2. Então nós vemos já nos primeiros versículos de Gênesis a atuação do Espírito Santo. Em Jó, capítulo 26 e versículo 13, está escrito assim: pelo seu sopro o céu se aclarou. E aqui é interessante, querido professor, quando fala aqui pelo seu sopro, essa palavra sopro é ruach ou ruá, como
caso você queira pronunciar no hebraico, e essa palavra no hebraico, ela traz o sentido tanto de espírito, quanto também de vento e de sopro. Mas como que nós vamos saber quando que o texto se refere a vento de maneira literal, ou quando o vento, o sopro, o ruach, se refere ao Espírito Santo? Tudo vai depender, querido professor, do contexto, aonde está escrito, para que nós possamos saber se essa palavra ruach quer dizer vento de maneira literal, ou quer dizer sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Nesse caso, em Jó capítulo 26, versículo 13, como se faz menção da criação, esse sopro, ele é o Espírito Santo de Deus. Ele simboliza o Espírito Santo de Deus, melhor dizendo, ele não é o Espírito Santo. Ele traz um símbolo do Espírito como vento, porque o Espírito Santo, ele está presente desde a criação trabalhando. Também quero destacar o exemplo de atuação do Espírito Santo na revelação bíblica. O Espírito Santo, ele inspirou os profetas a escrever as escrituras. Por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 16, vai falar que Davi foi inspirado pelo Espírito Santo a profetizar. E também Lucas capítulo 24 e verso de número 27, também vai nos dizer que é aquela passagem aonde Jesus está caminhando com os discípulos lá no caminho de Emaús. E Jesus começa a dizer aos discípulos que tudo referente a ele estava escrito através dos profetas e através de Moisés. Ou seja, o Espírito Santo lá no Antigo Testamento já estava inspirando os profetas, estava já inspirando a Moisés para falar a respeito de Cristo Jesus. Então nós vemos a atuação do Espírito Santo na revelação bíblica do Messias. Ele atuou através da vida dos profetas, ele atuou através das páginas do Antigo Testamento. Também quero destacar a atuação do Espírito Santo no ministério de Cristo Jesus. Ele esteve presente na concepção, no batismo, na tentação e também na missão de Jesus. Note que em Lucas capítulo 1, versículo 35, vai fazer menção do Espírito Santo na concepção de Jesus, no nascimento de Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 3 e verso de número 16, vai fazer menção do Espírito Santo no batismo de Jesus. E aliás, nesse episódio aqui, vai fazer até menção da Trindade, porque quando Jesus sai das águas, diz o texto sagrado que ouve-se uma voz do céu, e é a voz do Pai dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo." E o Espírito Santo, ele desce em forma de pomba e pousa em Jesus. Então nós vemos aqui a Trindade em ação: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuando aqui no batismo de Jesus. E deixa eu também fazer uma menção: o Espírito Santo, ele tem alguns símbolos nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, a pomba, o vento, o fogo. E o Espírito Santo, ele não é uma pomba. A pomba apenas representa, é apenas um símbolo. O Espírito Santo, ele não é um fogo. Isso é apenas um símbolo. Não é um vento, é apenas um símbolo. O Espírito Santo, ele é Deus, querido professor, aqui. Então nós vemos também em Lucas capítulo 4 e verso 1, o Espírito Santo guiando Jesus até o deserto. O Espírito Santo também esteve presente e atuando no nascimento da igreja primitiva, querido professor. Em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13, vai nos mostrar o Espírito Santo no momento da inauguração da igreja primitiva lá em Atos, aqui na descida. Mas algo que muito me chama a atenção, querido professor, é que o mesmo Espírito Santo que sempre esteve presente, ele esteve presente não de uma forma passiva, apenas observando. Pelo contrário, querido professor, o Espírito Santo, ele sempre esteve presente de maneira ativa, participando, trabalhando. Tanto que eu quero destacar para você a maneira do Espírito Santo, a partir de agora, como que o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento aqui. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, eu já fiz menção e vou fazer menção novamente desse versículo, que fala que o Espírito de Deus, na criação, pairava sobre a face da terra. Tem uma curiosidade aqui nesse versículo. A palavra hebraica de pairava ou movia-se, no original, ela traz uma ideia de cuidado, como uma ave
ave que protege o seu ninho. Então note, querido professor, na criação, quando o texto diz que o Espírito de Deus pairava, se movia, o texto está querendo dizer que já lá no Gênesis, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, já estava trabalhando, cuidando da criação, cuidando da terra aqui. E assim também é nos dias de hoje, querido professor. Hoje, o mesmo Espírito Santo, ele continua se movendo no nosso meio, nos cuidando, protegendo a nossa vida. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo, ele também não só agiu na criação de maneira protetora, cuidando, mas o Espírito Santo, ele também agiu na vida das pessoas. Por exemplo, ele inspirou os profetas, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Ele capacitou a Jesus, Atos capítulo 10, versículo 38. Vai fazer menção, tudo que Jesus realizou foi debaixo da unção do Espírito Santo. Ele também agiu na vida dos necessitados, o Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, quando Jesus ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres. Jesus vai começar a listar algumas atividades relacionadas à sua missão que ele ia realizar movido pelo Espírito Santo, como dar vista aos cegos, como restaurar os contritos, curar os contritos de coração. Então, a atuação do Espírito Santo é também na vida das pessoas, trazendo vida, levantando aquele que está caído, mudando a história daquele que está perdido. O Espírito Santo, ele trabalha na vida das pessoas. É o Espírito Santo que nos transforma a nossa mente, o nosso caráter, transforma a nossa maneira de falar e até mesmo a nossa maneira de vestir. Aqui, o Espírito Santo, quando ele entra, ele age na nossa vida e ele também transforma de maneira radical o nosso ser. O Espírito Santo, a pessoa bendita do Espírito Santo, ele não somente age na atuação e na vida das pessoas, mas o Espírito Santo, ele também está presente conosco, querido professor. E isso é importante você destacar aos seus alunos, que a presença do Espírito Santo é algo real. O que o Espírito de Deus, ele habita em nós a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único, suficiente Salvador. No Antigo Testamento, querido professor, é interessante que a ação do Espírito Santo era uma ação onde ele vinha, realizava aquilo que tinha que ser feito e depois ele saía. Ele não permanecia na vida das pessoas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era derramado. Ele agia de maneira limitada no Antigo Testamento. Por exemplo, você vai ver o Espírito Santo no Antigo Testamento, aqui, ele usando a vida de Otaniel, Gideão, Jefité, Sansão, Saul, Davi. E sempre você vai ver a expressão do Espírito sobre a vida desses homens, mas depois que eles eram usados por Deus, o Espírito saía, não permanecia para sempre com eles aqui. Mas hoje é diferente. Hoje, graças ao sacrifício vicário e expiatório de Cristo Jesus, graças a morte de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados e a ressurreição dele, hoje é diferente. Hoje o Espírito Santo, ele vem para permanecer, para habitar na minha e na sua vida. Vale fazer menção das palavras de Jesus no Evangelho segundo João escreveu, capítulo 14, verso 16, quando ele diz as palavras de Jesus, dizendo: e estará com vocês para sempre. De quem Jesus está fazendo menção aqui? Está fazendo menção do Espírito Santo. É Jesus falando aos discípulos que o Espírito Santo estaria com eles para sempre aqui. Então o Espírito Santo, quando ele passa, professor, a fazer morada para nós, em nós, ele passa a ser o selo de Deus na nossa vida. E
Isso é interessante, professor. Vale a pena você destacar isso na sua sala de aula. Efésios capítulo 1, versículo 13, vai dizer que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. O que é o penhor? O penhor é a garantia da nossa salvação. O que é o selo do Espírito Santo em nós? O selo quer dizer que nós somos propriedades de Deus, que nós somos uso exclusivo de Deus. E quando Efésios capítulo 1, versículo 13 fala que é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Ou seja, enquanto o Espírito Santo de Deus estiver habitando em nós, nós estamos selados, nós somos propriedades de Deus. E há uma garantia de salvação. É por isso que nós precisamos zelar pela presença do Espírito Santo na nossa vida. É por isso, querido professor, que nós precisamos cuidar para que o Espírito Santo não seja extinguido da nossa vida. Paulo, certa vez, ele disse: não apagueis o fogo do Espírito, ou não extinguais. Ou seja, o Espírito Santo, ele precisa ser cuidado, cultivado na nossa vida. E como nós fazemos isso? Através da oração, através da palavra, através de uma vida santa, porque isso vai fazer com que esse selo permaneça em nós. E isso é a garantia que um dia nós iremos encontrar com Cristo Jesus nos ares e vamos participar lá das bodas do Cordeiro. E isso é maravilhoso. Ter o Espírito de Deus morando dentro de nós. Sabe o que é isso, professor? Olha o privilégio. É o próprio Deus dentro de nós aqui. O segundo tópico da nossa lição, ele vai abordar um pouquinho sobre a natureza do Espírito Santo e a sua obra. E eu quero falar um pouquinho, a partir de agora, sobre essa natureza do Espírito Santo. Quero destacar que o Espírito Santo é Deus, igual ao Pai e igual ao Filho. E isso é muito importante ser destacado na nossa sala de aula. O Espírito Santo é Deus, igual ao Pai, igual ao Filho. Porque quando Jesus faz a promessa que ele iria ao Pai, mas ele rogaria para que o Pai enviasse outro Consolador, essa palavra outro no original grego quer dizer um mesmo, da mesma espécie, da mesma essência aqui. Então, o Espírito Santo é Deus, como Cristo Jesus e como Deus Pai aqui. E muitos têm uma visão distorcida do Espírito Santo. E eu quero trazer alguns exemplos. O unitarismo, ele não faz distinção, querido professor, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por unitarismo, Deus é um só, não tem essa distinção. Não existe a trindade igual nós cremos. No judaísmo, olha que interessante, o judaísmo, como que eles veem o Espírito Santo? O judaísmo vê o Espírito Santo como uma manifestação do poder de Deus, como uma força, mas eles não veem o Espírito Santo como uma pessoa, Nem também o unitarismo vê o Espírito Santo como uma pessoa. O islamismo, ele também, como que ele vê o Espírito Santo? O Espírito Santo no Alcorão, determinadas vezes é o anjo Gabriel, outras vezes é Jesus, mas eles também não creem que o Espírito Santo é Deus e também não creem que o Espírito Santo é uma pessoa. As testemunhas de Jeová, eles acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma energia. Eles não acreditam na divindade, não acreditam também que o Espírito Santo é uma pessoa. E nós precisamos ter isso em mente. O Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo também é uma pessoa. Mais à frente eu vou entrar nesse detalhe e explicar para você o que essa expressão que o Espírito Santo é uma pessoa quer dizer. Mas agora eu quero falar o que a Bíblia diz referente ao Espírito Santo. E eu quero destacar primeiro a parte divina do Espírito Santo que a Bíblia diz. Depois vamos destacar a parte humana, como personalidade do Espírito Santo, como pessoa aqui. Como Deus, a Bíblia é categórica, afirma, e temos muitos versículos que trazem essa ideia que o Espírito Santo é Deus aqui. Por exemplo, em Atos, capítulo 5, versículo 3 ao 4, vai nos mostrar que o Espírito Santo é Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e também em 1 Coríntios, capítulo 6 e verso 19, também traz essa ideia que o Espírito Santo é Deus.
Em 2 Coríntios 3,17, fala que o Espírito Santo é Senhor. E aqui é interessante. A palavra Senhor é kurios, que quer dizer no grego Senhor aqui, que quer dizer que faz menção a Deus. Então mostrando que o Espírito Santo é Deus. Em Hebreus capítulo 9 e verso 14, mostra que o Espírito Santo é o Espírito eterno. E sabemos que ser eterno é um atributo divino. Então o Espírito Santo, ele é Deus. E ele também possui os atributos incomunicáveis de Deus. Onipotência, onipresença, onisciência. Isso mostra e revela a divindade do Espírito Santo. O Espírito, ele é santo e o Espírito é verdadeiro. Santo por quê? Porque ele procede do Pai e realiza em nós a obra da santificação. João capítulo 14, versículo 16. Romanos 15 e 16, e é interessante. Romanos 15 e 16 faz menção que o Espírito Santo é o Espírito santificador. 1 Pedro 1, 2 também faz menção que o Espírito Santo também é o Espírito santificador. Ou seja, o Espírito Santo, ele é santo porque ele é Deus, é puro, e ele é santo porque ele produz em nós a santidade. Quando o Espírito Santo, professor, passa a habitar em nós, ele começa a nos limpar, ele começa a nos purificar. O Espírito Santo, quando ele entra na vida do ser humano, ele começa a colocar as coisas no lugar. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, há um processo chamado regeneração, aonde as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Aí o Espírito Santo, ele começa a trabalhar frutos de santidade na nossa vida. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que tinha um linguajar sujo, já não tem mais. Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito santificador. Aonde o Espírito Santo habita, a santidade. Precisa haver santidade. O Espírito Santo também, ele é verdadeiro. João 16, 13, João 15, 26, 1 João capítulo 4 e versículo 6, são versículos que são claros e dizem que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Portanto, se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, nós precisamos ter a verdade contida na nossa vida. Se o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos ser santo, porque ele é santo. Professor, se o Espírito Santo ele habita em nós precisa haver verdade, porque ele é o Espírito da verdade. As Sagradas Escrituras fazem menção que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então nós precisamos, no nosso linguajar, falar a verdade. Na nossa maneira de viver, nós precisamos ser verdadeiros, porque o Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade aqui. E o Espírito Santo, ele produz em nós a consciência de quem nós somos. Como que ele faz isso? Primeiro, através da missão dele. E qual que é a missão do Espírito Santo? João 16, versículo 8, vai dizer que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a missão do Espírito Santo na vida do ser humano. Convencer do pecado, justiça e juízo. E essa palavra convencer, no original grego, quer dizer trazer luz. Essa palavra convencer, no grego, traz o sentido de chamar atenção, trazer luz aqui. Então, essa palavra convencer é como que se o Espírito Santo, ele na nossa vida, ele tem essa função de trazer luz para mostrar aonde estão os nossos erros, para produzir em nós o arrependimento. E como que o Espírito Santo ele faz essa missão? Através da palavra, porque vale fazer menção que o salmista ele vai dizer no Salmo 119 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. Se convencer é trazer luz, é quando nós ouvimos a palavra de Deus que o Espírito Santo vem e trazendo luz e confrontando o nosso estilo de vida, trazendo em nós o arrependimento e gerando dentro de nós uma mudança. E por que ele faz isso? Porque o ser humano natural, ele não discerne as coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 14 diz que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais por si mesmo. Ele só pode
pode entender pelo Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo ele precisa convencer. E 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, para que os incrédulos, para que as pessoas que estão sem Cristo lá fora cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é necessário da atuação do Espírito Santo convencendo o professor, trazendo à luz. Não basta apenas nós ministrarmos a palavra teológica, ter um bom sermão. Nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo. Nós pregamos, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós ensinamos, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Por isso, querido professor, quando você for ministrar a sua aula, peça para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dos teus alunos, convencendo-os se houver algum erro. Portanto, querido professor, quem sabe você não tem o ministério da pregação da palavra. Quando você for ministrar a palavra, ore para que o Espírito Santo coopere, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo, para que haja uma transformação. Essa é a atuação do Espírito Santo. Você quer ver um exemplo, querido professor? É no Pentecostes. Quando você pega em Atos, capítulo 2, versículo 37, após o sermão do apóstolo Pedro, o texto diz em Atos 2, 37, no versículo 36 também, ele vai falar que o povo foi compungido pela palavra. E o que é essa palavra compungido? Se você gosta de pesquisar as palavras no original, pesquisa lá. A palavra compungido quer dizer picado, perfurado, melhor dizendo. Ou seja, enquanto Pedro ministrava a palavra, o Espírito Santo ia perfurando o coração, ia abrindo o coração do povo. E o que resultou? Atos 2:37, após a pregação, o povo disse: o que faremos? E aí Pedro disse: se arrependam e sejam batizados aqui. Então veja como é importante a atuação do Espírito Santo. E para encerrar esse subsídio, querido professor, o terceiro tópico da nossa lição, ele fala do Consolador das nossas vidas. E aqui é um tópico especial, é um tópico para refletirmos, que o Espírito Santo, ele vem para ser o nosso parceiro, que o Espírito Santo, ele vem para ser o nosso companheiro das horas felizes, mas também das horas tristes, nos lutos. Nós não estamos sozinhos. Em hipótese alguma, o Espírito Santo, ele sempre está conosco. Ele está aqui comigo. Ele está aí com você, querido professor. Ele estará contigo no domingo ministrando essa aula. O Espírito Santo, o nosso companheiro de jornada aqui. E para entender o papel do Espírito Santo como consolador da nossa vida, nós precisamos entender o Espírito Santo como uma pessoa. Nós sempre usamos a nomenclatura terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, não é? Quando fala que ele é a terceira pessoa, não é porque ele é inferior. Não tem nada a ver aqui. E quando fala que é terceira pessoa, não é porque o Espírito Santo é humano, mas é por causa que ele tem a personalidade humana. Ele tem a mesma personalidade que nós temos. Então, portanto, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, no sentido de ter a mesma personalidade que nós temos. O que a Bíblia fala sobre isso? Olha só os atributos da personalidade do Espírito Santo que mostram que ele é uma pessoa. Primeiro, ele tem inteligência. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, fala que o Espírito, ele percrusta todas as coisas, ou seja, ele conhece, ele tem inteligência. O Espírito Santo tem emoções. Querido professor, o Espírito Santo tem emoções. Efésios capítulo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. E é interessante que, se você pegar o contexto de Efésios 4:30, ele vai falar sobre um linguajar obsceno, um linguajar sujo. Ele vai dizer que o cristão, ele não deve ter esse tipo de linguajar. E aí, na sequência,
igreja, Paulo vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo. Como? Não tendo um linguajar sujo, impuro. Então destaque isso aos seus jovens. Como que é importante nós mantermos a nossa vida limpa, manter o nosso linguajar agradável, para que o Espírito Santo possa sentir prazer na nossa vida e não se entristecer. Nós sim podemos entristecer o Espírito Santo através das nossas atitudes. Nós podemos entristecer o Espírito Santo através das nossas atitudes. Então nós precisamos refletir: será que o Espírito Santo ele tem se alegrado de habitar na nossa vida ou ele tem se entristecido aqui? O Espírito Santo ele tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 1 fala que ele distribui os dons espirituais como ele quer, querido professor. Então, diante de tudo isso, nós temos uma fundamentação bíblica que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem personalidade humana. Então nós podemos ter certeza que o Espírito Santo conosco, ele vai ser o nosso consolador. Em João capítulo 14 e verso 16, Jesus ele prometeu um outro consolador aqui. E essa palavra consolador no grego, parakletos, que quer dizer defensor, advogado, quer dizer auxiliador, intercessor. Olha só, o Espírito Santo habitando na nossa vida, nós vamos ter um defensor, um advogado conosco, um auxiliador, um ajudador, um intercessor junto de nós aqui. E eu quero destacar algo bem bacana. Essa palavra parakletos aparece 5 vezes no Novo Testamento, sendo que 4 vezes, querido professor, ela vai fazer menção à pessoa bendita do Espírito Santo, como em João capítulo 14 versículo 16, João capítulo 14 versículo 26, João capítulo 15 e versículo 26, João capítulo 16 e versículo 7 faz menção do Paracletos, a pessoa bendita do Espírito Santo. E uma única vez ela vai fazer menção a Jesus Cristo, em 1 João capítulo 2 e versículo 1, quando fala que Jesus Cristo é o nosso advogado. A palavra advogado para Cristo é Paracleto. Aqui também nós podemos usar isso também para mostrar que o Espírito Santo é Deus, ele é Paracleto. Cristo é o Paracleto, ele é Deus aqui. O Espírito Santo também é Deus aqui. Mas o Espírito Santo, ele atua, quando fala a palavra Paracletos, ele atua mais no sentido de ajudador, de consolador, de alguém, de encorajador aqui na nossa caminhada cristã. Portanto, querido professor, na nossa jornada, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos encorajar, para nos consolar no momento de dificuldade, nos momentos de tristeza. O Espírito Santo de Deus, pode ter certeza, ele estará conosco aqui, ele estará nos encorajando. Às vezes o Espírito Santo fala lá dentro do nosso coração. Às vezes o Espírito Santo, ele vai nos consolar através de uma pessoa, através de um irmão que vai liberar uma palavra sobre a nossa vida. Às vezes o Espírito Santo, ele vai nos consolar até mesmo naquele dia triste. Quem nunca um dia estava para baixo e o celular tocou e recebeu uma mensagem da parte de Deus que se alegrou? É o Espírito Santo usando a vida de alguém para nos consolar, porque ele é o Paracletos, ele é aquele que nos anima. E se você que está me assistindo nesse momento está desanimado, o Espírito Santo de Deus que habita em você nesse momento, ele vai produzir ânimo em você, porque ele é o Paracleto. Um exemplo disso é em Atos capítulo 9 e versículo 31, que diz assim: andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito, multiplicavam-se. Esse texto fala dos primeiros cristãos que estavam passando por perseguição, por luta, morrendo. Mas sabe por que eles, mesmo diante de tanta perseguição, eles iam até o final? E se precisasse for morrer, eles morriam? É porque eles tinham a consolação do Espírito Santo. Eles eram encorajados pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa encorajar a mim, possa encorajar a você, e que nós possamos ser fiéis a Deus até o final, encorajados pelo Espírito Santo. E eu quero encerrar essa aula falando para você do Espírito Santo, não só como o nosso encorajador, mas também como o nosso guia. O Espírito Santo também é o nosso guia aqui. Em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, o Espírito Santo, ele impediu Paulo, quando
Paulo queria ir para a Ásia, porque ele tinha outro propósito, que Paulo fosse pregar lá na Macedônia. Então o Espírito Santo era o nosso guia. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Em Lucas capítulo 2, versículo 27, o Espírito Santo moveu Simeão ao templo. O Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que nos direciona a viver as promessas de Deus, querido professor, a viver, que nos direciona ao encontro da presença do Senhor, da vontade de Cristo Jesus. Então nós precisamos deixar ser liderados pelo Espírito Santo. Sabe, querido professor, oriente aos teus jovens. Toda manhã nós devemos acordar e pedir: Espírito Santo, nos guia. Nós precisamos ter esse hábito de pedir logo pela manhã, para que o Espírito Santo venha guiar os nossos pensamentos, guiar os nossos passos, guiar as nossas decisões. O Espírito Santo não apenas é o nosso consolador, mas ele também é aquele que nos guia, que nos conduz. O Espírito Santo também é aquele que nos ensina. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, fala que o Espírito Santo revela os mistérios de Deus. Ele nos ensina sobre Deus. É só através do Espírito Santo que nós podemos conhecer mais de Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27, fala que a unção do Espírito Santo de Deus, ela nos ensina, querido professor. E eu encerro com o seguinte pensamento para você, querido professor. Quando se trata de jovens, muitas das vezes o jovem, ele vai buscar lá fora o quê? Fora da igreja. Ele vai buscar a alegria, lá muitas das vezes na bebida, nas drogas, nas baladas. Ele vai buscar a paz em outras coisas que apenas fornecem a ele um alívio passageiro. Depois que acaba o efeito, volta aquele vazio dentro dele, sabe? E muitas das vezes, jovens que cresceram na igreja vão buscar essa alegria lá no mundo. E sabe por quê, querido professor? Porque ainda não entenderam que tudo que eles precisam não está lá fora, mas está dentro dele. Isso mesmo, professor. Tudo que nós precisamos não está lá fora, está dentro de nós. Você precisa de um consolador? Está dentro de você. Você precisa de um professor? Está dentro de você. Você precisa de um guia? Está dentro de você. Tudo, professor, que nós precisamos está dentro de nós. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, é o nosso consolador, guia, mestre, sustentador. Ele não apenas age na história, mas habita em nós, transforma o nosso caráter e nos fortalece e nos capacita para viver as promessas de Deus aqui nessa vida. Querido professor, o meu desejo é que no domingo você seja um instrumento de Deus na sua sala de aula. Que o Espírito Santo te use de maneira poderosa para a glória do nome dele. E eu quero aqui fazer menção de alguns livros que vão ajudar você a se aprofundar nessa temática. Aqui, esse livro aqui, maravilhoso, que tem o tema O Deus Esquecido. Esse livro fala do Espírito Santo, ele fala sobre reverter a nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Esse livro aqui, se você ler, você vai ver como que nós negligenciamos a pessoa bendita do Espírito Santo. Também para essa aula, a declaração de fé, você precisa ler aqui sobre o Espírito Santo e o livro O Verdadeiro Pentecostalismo, do pastor Ezequiel Soares. Aqui tem muita coisa boa sobre a pessoa bendita do Espírito Santo que vai ajudar você a se fundamentar ainda melhor para ministrar essa aula sobre crendo no Espírito Santo. Que Deus abençoe você, querido professor, e tenha uma excelente aula em nome de Jesus. Amém.